Queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje é 24 de maio de 2020. Para aqueles que vão me assistir depois lá no IGVT do Instagram ou no YouTube, eu sou o pastor Fábio, pastor da Igreja Presbiteriana de Sucupira, Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. E nós queremos dizer que é muito bom estar aqui interagindo com você. Nós deveríamos estar agora reunidos na igreja, mas devido às circunstâncias em que se encontra a sociedade brasileira, nós não estamos reunidos na igreja, né? Não é um assunto agradável para a gente falar, mas cada um de nós está
em casa, recluso, né, em função do combate ao Covid-19. E não é uma coisa para a gente banalizar, não é? A gente precisa estar atento, tá certo? Ontem à noite, os dados que foram noticiados é que nós estamos batendo já quase na casa dos 350 mil contaminados e já ultrapassamos 22 mil mortos, né? Então, não é uma coisa para a gente banalizar, a gente precisa aprender muita coisa com essa pandemia. A gente quando terminar essa pandemia, a gente não vai voltar como éramos antes, né? Então, nós vamos ter costumes modificados por causa dos cuidados que nós estamos tendo aprendido aqui com o combate a essa pandemia. Mas enquanto ela não desaparece, a gente está aqui. Então, eu estou aqui interagindo com você pelo Instagram, né? Nós estamos aí nos preparando e nós estamos reiniciando esse live. Eu acho que você percebeu que caiu, né? E por quê? Porque nós estamos aprendendo a lidar com essas coisas, tá certo? Nós já aprendemos a colocar a live no IGVT, já aprendemos a colocar a live no YouTube. Nós temos um canal chamado Devocional em Casa, tá? E nós estamos aprendendo a usar a tecnologia. Então, nesse aprendizado a gente comete dedo, ainda mais quando a tela do celular é pequenininha e os dedos da gente são enormes, né? Então, alguém aqui dos nossos irmãos que estão aqui conosco online, não vou dizer quem foi, porque a culpa não é do irmão, a culpa é minha, né? Na hora que eu fui cumprimentar aqui para botar a mãozinha no local onde a gente tem aqui para digitar, tem 3 pontinhos. Eu toquei nos 3 pontinhos e sem querer excluí o vídeo que nós iniciamos, tá certo? Então, vocês perdoem aí a ignorância tecnológica do pastor Fábio da igreja de Sucupira. Nós estamos aprimorando para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, tá certo? Queridos, nós vamos então fazer uma leitura bíblica e nós queremos com isso está suprindo de uma certa maneira, né, essa limitação nossa de não poder estar na igreja. O bom disso é que mesmo que a gente esteja distante, agora mesmo acabou de entrar o nosso irmão Jairo Mágero, né, mesmo que nós estejamos distantes uns dos outros, né, nós podemos estar interagindo. E nós estamos também nos preparando não só para aprimorar o uso da tecnologia, mas quem sabe, como eu tinha dito na outra que eu perdi, né, quem sabe de repente a gente tem uma escola dominical virtual. A gente não sabe quando é que essa pandemia vai parar, né? Não sabemos, nós não temos nenhuma perspectiva diante da confusão política que tem entre todas as instâncias governamentais. E aí, com isso, a gente não sabe quando é que essa pandemia vai parar. Tem uns que dizem que vai parar lá para julho, outros estão dizendo que vai parar lá para setembro. Tem gente que diz que a gente já perdeu o ano, né? Mas independente de se a gente vai votar em julho, em setembro ou em janeiro, né, nós estamos aqui nos aprimorando e quem sabe a gente não venha fazer uma live onde a superintendente da escola dominical, a irmã Juliana Fernandes, venha, faça abertura, depois um professor da nossa escola dominical dê uma aula, ou então, de repente, um conjunto da nossa igreja venha e toque algum hino, a gente encerre com os comunicados e tudo mais, esse tipo de coisa como a gente faz na escola dominical, tá certo? Mas enquanto a gente não aprimora, nós estamos por aqui interagindo, né? E nós vamos, assim, aprimorando esse novo meio, né? Ou esse meio mais recentemente utilizado por nós aqui para nossa interação. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versos 54 e 55. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 54 e verso 55. Você que está aí conosco, né? Se você tiver aberto a sua Bíblia, você vai acompanhar. Só são apenas 2 versículos e que é um tema, né, que eu acho bastante edificante, esse capítulo 15 de 1 Coríntios, pois fala
na sua maior parte de ressurreição, né? Mas a gente só vai ler aqui 2 versículos apenas, tá? E o verso 54 do capítulo 15 de 1 Coríntios diz assim: E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Vamos orar? Pai bendito, Deus eterno, nós estamos aqui, ó Pai, de modo virtual, mas nem por isso, ó Pai, deixamos de estar unidos em Cristo, nosso Senhor. E por isso, ó Pai, nós te suplicamos, ó Deus, que esse momento matinal do domingo, que reservamos, ó Pai, para o estudo da Tua Palavra na escola bíblica dominical da nossa igreja, possa ser também aproveitado nesse momento e por esse meio, Pai. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito esteja trabalhando em cada um de nós a Tua Palavra e que o Teu Espírito Santo faça a Tua vontade em nossas vidas e que, de acordo com a vontade do nosso Senhor, o qual é que promove o crescimento na igreja, nós possamos estar sendo edificados, possamos estar sendo aperfeiçoados, amadurecidos na Tua Palavra, não só para o nosso deleite espiritual, mas também, ó Deus, para a honra e glória do Teu santo nome. Nós assim, ó Pai, te oramos, no nome de Jesus. Amém. Queridos, como nós perdemos 10 minutos, né, com a falha operacional, eu vou dar uma aceleradazinha para o que a gente vai trabalhar nessa manhã. E eu queria trabalhar com você nessa manhã um assunto que não é um assunto agradável, mas que a gente precisa lidar com ele. Um assunto que a gente foge, mas a gente acaba sendo forçado mais cedo ou mais tarde a lidar com ele, né? É a questão da morte física. E nós, como cristãos, precisamos ter conhecimento do que a palavra de Deus fala a respeito da morte física. O que a palavra de Deus nos fala a respeito dessa circunstância praticamente indesejada, né? E eu quero começar também fazendo algumas perguntas que certamente são perguntas da maioria de nós, né? É importante pensar a respeito da morte? É importante pensar sobre a morte? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: o que é morte física? O que é morte física na Bíblia, nas Escrituras? O que a palavra de Deus fala a respeito da morte física? E a segunda é: você tem medo de morrer? Por quê? Isso é uma pergunta que todos nós já fizemos ou para si ou para outro, né? E a gente pergunta por que nós temos medo da morte, né? E a gente também sabe, né? Nós somos um povo que tem um humor muito elevado, então a gente sabe que muitos de nós até faz piada com isso, né? A gente tem um monte de piada a respeito do medo da morte, né? Mas eu queria chamar a sua atenção que, inevitavelmente, nós vamos observar que, paradoxalmente, né, contraditoriamente, a morte é a coisa mais certa na vida do homem. É a coisa mais certa na vida do homem. Mas antes de a gente continuar falando da morte como a coisa mais certa da vida do homem, eu queria dizer para você, e eu sei aí que, pelo que eu vi, só tem irmãos da nossa igreja, né, online, tá certo? Mas a gente, como vai publicar isso no IGVT do Instagram e também no YouTube, então outras pessoas poderão estar assistindo futuramente. Então eu queria dizer a você: se você não crê nas Escrituras como única regra de fé e prática, não assista este vídeo. Não assista este vídeo, tá certo? E se você decidir assistir, não faça comentários,
daquilo que você não crê, tá? A gente não está aqui para estar discutindo nem querendo impor verdades a ninguém, né? Cada um segue a verdade que acha que deve seguir. Nós, cristãos, seguimos a verdade da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas, tá certo? Então, a palavra de Deus pode nos trazer essa informação de que a morte é a coisa mais certa na vida do ser humano. E aí eu queria compartilhar com você, com base na nossa regra de fé e prática, né? O que as Escrituras falam a respeito da morte física, né? É muito interessante a gente verificar qual a ideia que a palavra de Deus nos traz a respeito da morte física. E aí nós vamos começar falando a respeito da morte, a ideia bíblica da morte em quatro ideias que a gente pode observar nas Escrituras, tá certo? A primeira ideia que a gente pode observar nas Escrituras é que, antes da gente falar dessas quatro ideias, ou melhor, quatro exemplos, melhor assim dizendo, né, a gente precisa ver que nos quatro exemplos que nós vamos falar, a ideia principal, tá certo, e mais clara, é que morte física é nada mais, nada menos que a separação do corpo e da alma, tá certo? É a separação entre alma e corpo, né? Quando um sai do outro, podemos dizer assim, tá bom? Então, a gente vai encontrar quatro ideias aí nas Escrituras que nos auxiliam, né, na compreensão dessa informação. O primeiro exemplo que a gente pode observar é na morte e ressurreição que é realizada pelo profeta Elias, quando ele faz ressuscitar um menino, né? Então, a gente vai observar aí, em favor da morte assim concebida, a gente pode encontrar aí esse registro, né, em que a gente observa aí que Elias ele se aproxima do menino e ele roga a Deus que fizesse com que a alma do menino retornasse ao seu corpo, e o Senhor atende a voz de Elias e a alma do menino ele retorna ao seu corpo e ele revive. Isso a gente pode encontrar aí que está registrado em 1 Reis 17, versos 22 e versos 23. Então aqui é um exemplo de que a morte física, conforme a Escritura Sagrada, a ideia que as Escrituras Sagradas nos traz é a separação entre corpo e alma. E aqui está o primeiro exemplo que a gente encontra em 1 Reis. Um outro exemplo a gente pode ver é quando o nosso Senhor Jesus ele ressuscita uma menina, né? Isso a gente pode ver lá em Lucas, capítulo 8, nos versos 54 e 55. Né? E o Senhor Jesus ele chega e pergunta, ele ordena para que a menina se levanta e pergunta o que foi que aconteceu, né? E o espírito da menina então volta a ela e ela imediatamente ressuscita, né? Então o Senhor Jesus ele ressuscita uma menina que já estava morta, já estava tida como morta, né? Então mais outro exemplo que a gente encontra nas Escrituras de separação entre corpo e alma, né? O quarto exemplo que a gente pode encontrar nas Escrituras de separação do corpo e alma, a gente pode ver a respeito da própria morte do Senhor Jesus. E aí a gente vê claramente os evangelistas Mateus, Lucas e João registrando a respeito da morte do Senhor Jesus. Em Mateus, Jesus clamando outra vez em grande voz, entregou o Espírito, conforme está Mateus 27, 50. Em Lucas, Jesus aclamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. E dito isto, expirou. Lucas 23, 46. E João, a gente vai ver aqui, por sua vez, que Jesus, após tomar o vinagre que dão para ele beber para matar a sede, disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito.
Então, a morte do Senhor Jesus é o terceiro exemplo que a gente pode encontrar nas Escrituras sobre a separação entre corpo e espírito. Não é que não exista mais exemplos, mas a gente só vai citar aqui 4, tá certo? E o último exemplo aqui, a gente vê lá na epístola de Tiago, onde Tiago, ao falar, né, falar do caráter geral em si, sobre morte, então ele ensina que a fé sem obras é morta, né? E aí ele serve aí de uma verdade que para ele nos traz como inquestionável, dizendo aí que o corpo sem espírito é morto, lá escrito em Tiago 2:26. Então, eu queria inicialmente compartilhar com você essa ideia de separação do corpo e alma com esses 4 exemplos aí que as Escrituras Sagradas nos traz. E aí eu quero também trazer ainda mais um ponto, onde a gente também vai subdividi-lo, que é a realidade da morte física, né? E aí a gente vai ver aí a realidade da morte física à luz da Palavra de Deus com 4 pontos distintos, onde no primeiro ponto a realidade da morte física ela vem através de uma grande advertência. Lá em Gênesis capítulo 2, verso 17, a gente vê essa advertência quando os primeiros pais, né, nossos pais carnais, né, Adão e Eva, eles são instruídos, né, a respeito da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí o Senhor diz: não comerás, porque certamente morrerás se dela comerdes, né? Se dela comerdes, certamente morrerás. Então, nós chamamos a atenção aí que a realidade da morte física, ela pode ser vista inicialmente nessa grande advertência, né? Algumas pessoas, quando estão começando a fé, pensam que é a morte física imediata, né? Então, eles comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal e, como se quem tivesse envenenado, morreu. E aí fica aquela dúvida assim: oxe, por que eles não morreram, né? Porque a morte física aí se refere que eles vão ter que passar por ela. E antes de eles consumirem o fruto do conhecimento do bem e do mal, perdão, eles eram eternos, eles não precisariam passar pela morte física. Se eles não tivessem, vamos aqui especular uma coisa que a gente não pode nem garantir que seria exatamente assim, porque especular o passado, né, não é garantia de que ele seria diferente, tá certo? Mas quando a gente para e raciocina, se eles não tivessem comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que teria acontecido? Eles teriam continuado do jeito que eles eram. Eles seriam eternos, não passariam pela morte, né? Mas eles comeram, então a advertência, o aviso, a lei estabelecida: se dela comeres, certamente morrerás. E passou a ocorrer a partir do momento que eles consumiram, né? A realidade da morte física também pode ser visto não só na grande advertência que a gente viu em Gênesis 2:17, mas também na sentença lá em Gênesis 3:19, né? Depois deles terem comido, né, o Senhor fez a sentença que deu para eles, né, tu és pó e ao pó voltarás. E o próprio rei Salomão, na carta no livro de Eclesiastes, né, ele também, lá no capítulo 12, verso 7, ele fala a respeito do fim da vida humana, quando diz: o pó volte à terra como o era. Né? Então, a realidade da morte física a gente pode observar não só na grande advertência, como também na grande sentença que foi estabelecida, né? Então, se nós, quando nós passarmos pela morte, né, nós voltaremos ao pó, como assim ensina as Escrituras Sagradas, tá certo? Por isso que a gente disse lá no começo que é a coisa mais certa nesta vida, na vida que nós temos, né? Porque a partir do momento que uma pessoa nasce, né, ela vai ter que passar nessa condição que nós estamos, ela vai ter que passar por isso, né? Ainda temos mais 2 pontos, né, que se refere aí à realidade da morte física numa regra geral, né? Numa regra geral,
a gente vai ver aí que a morte penetrou no mundo por um só homem, como Paulo diz, né? Por um só homem penetrou a morte e assim passou a todos os homens, né? Eu costumo, às vezes, nas minhas mensagens na igreja, dizer que é questão de herança genética, né? Quando a gente observa que em pé de jambo nasce jambo, pé de banana nasce banana, não vai nascer coisa diferente. Então, em pé de mortal, vai nascer mortais, né? A gente vai ver que todos nós herdamos essa condição que Paulo descreve lá em Romanos, capítulo 5, verso 12. Agora também eu queria, em cima disso, chamar a atenção para o que escreve o autor da carta aos Hebreus, né? Quando ele diz, né, para tirar a dúvida, a gente está agora numa fase onde tem muitos filmes com desenho animados, né? As fantasias têm se disseminado com muito mais facilidade com o avanço da tecnologia, e a gente vai ver filmes, né? Filmes encantados, né? Filmes que a gente leva os nossos filhos para verem no cinema. Não é nada de mal a gente fazer isso, mas a gente precisa, ao mesmo tempo que a gente vai e leva eles para assistirem esse tipo de entretenimento, né? A gente ter também o ensinamento da palavra de Deus em paralelo, tá certo? E aí a gente lembrar que não existe esse negócio de voltar, né? Além de a gente citar, por exemplo, a parábola do rico e do Lázaro, né? Onde o rico quer voltar para anunciar para os irmãos, ou pede para o pai Abraão falar para Lázaro molhar a boca dele, né? Não há ligação, não há volta, não há reencarnação. O escritor da carta de Hebreus fala lá em Hebreus 9, 27, que aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Então, os homens morrem uma só vez, né? E em se tratando de morte física, só se morre uma vez, mas isso está ordenado a todos os homens. Paulo diz que a morte passou a todos os homens. Essa é uma regra geral, tá certo? Agora, como toda regra, tem exceções, tá certo? E as exceções que a gente pode encontrar, por exemplo, a gente pode encontrar duas exceções, né? Tanto no sentido de haver quem não morreu uma vez, como diz a regra geral lá de Hebreus 9, 27, aos homens está ordenado morrerem uma só vez. A gente vai encontrar pessoas que não morreram, e a gente também vai encontrar pessoas que morreram duas vezes. Veja que interessante, né? Dentre os exemplos de pessoas que não morreram, a gente pode encontrar Enoque e Elias. Eles não experimentaram a morte, eles foram arrebatados, foram trasladados. Então, Enoque e Elias, né, duas situações distintas. Enoque lá no comecinho em Gênesis, Elias, né, mais à frente. Nenhum dos dois experimentaram a morte, são exceção a esta regra de Hebreus 9, 27, tá certo? E a outra exceção são daqueles que morreram duas vezes. A gente citou aqui, por exemplo, a menina, né, que foi o menino que foi ressuscitado por Elias, a menina que foi ressuscitada por Jesus, né? São exemplos de pessoas ressuscitadas, como também houve situações aí em que os apóstolos também eles ressuscitaram algumas pessoas, tá certo? E a gente precisa estar atento a uma coisa, né? Que um bom argumento nunca se faz com as exceções, mas com a própria regra. Então a regra geral aos homens está ordenado morrerem uma só vez. As exceções que existiram são situações extraordinárias que são determinadas por Deus. Então, pode acontecer de novo? Pode, né? Mas não é regra, é exceção. É uma situação extraordinária, tá certo? Que Deus estabelece conforme a sua vontade, tá? Então, a gente não pode estabelecer que não vai morrer ou vai morrer e vai ressuscitar. Não tem como fazer isso, tá certo? Então, um bom argumento se estabelece com regras e não com exceções. E aí a gente vai ver que a realidade da morte física não só é observada na grande advertência, que nós já citamos, não só na grande sentença,
não só na regra geral, mas também nos exemplos da descendência de Adão, né? A gente vai observar aí, a Bíblia já começa registrando exemplos da realidade da morte física na descendência de Adão. Começa com o próprio Adão, quando diz que os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu, como está escrito lá em Gênesis 5, verso 5, e também no capítulo todo a gente vai encontrando aí as pessoas descritas aí das descendências de Adão, né? Sete, Enos, Cainã, Jered, Metusalém, Lameque, são pessoas aí da descendência de Adão descrita lá no capítulo 5 e que comprova que eles morreram, né? E aí a gente vai observando essa questão aí de que o que vem sendo verdade desde as mais antigas gerações continua sendo verdade observável também nos dias de hoje e a todo instante na vida de cada ser humano, tá certo? Então, eu queria compartilhar com você justamente essas informações sobre morte física, tá certo? A gente está num momento que a gente está vendo falar muito de morte, mas nós cristãos precisamos encarar a morte de outra forma, de acordo com a palavra de Deus, não de acordo com o medo do mundo, não de acordo com a forma como o mundo vê, né? Mas a gente precisa verificar conforme a palavra de Deus nos diz. E aí o tempo já está começando a avançar, tá certo? E eu queria concluir aí sobre a morte física, dizendo que a Bíblia ensina duas coisas elementares e básicas. Há duas coisas elementares e básicas que as Escrituras ensinam a respeito da morte física. A primeira coisa que a gente vai observar é que a morte física é uma realidade constituindo uma experiência pela qual já passaram, muitos estão passando e muitos outros ainda passarão, né? Então, é uma verdade aí, né? Um ensino elementar e básico que muitos já passaram, outros estão passando e outros passarão. O fato de alguém morrer, o fato de alguém passar pela morte, não significa que seja uma coisa ruim necessariamente. Pode ser ruim para muitos que não enxergam como a palavra de Deus enxerga. Pode ser ruim para a gente que fica, que sente saudade, que sente a falta, né? Mas lá na palavra de Deus, no Salmo, diz que bênção aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, né? Deus se alegra, né, em receber um filho seu lá na glória, né? Temos um hino no nosso hinário que diz que os anjos cantam lá no céu quando chega mais um remido, né? Então, nós precisamos enxergar a morte física de acordo com o que a palavra de Deus diz. Nós não podemos enxergar a morte física como o mundo enxerga, tá certo? A partir do momento que a gente diz que crê nas Escrituras e enxerga a morte como o mundo enxerga, né, a gente está com alguma coisa errada, porque a Bíblia não está sendo a nossa regra de prática, né? Talvez possa até estar sendo regra de fé, mas não está sendo regra de prática, né? Nosso diácono Pedro colocou aí o versículo: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. É precioso, né, aos olhos do Senhor, tá certo? Então, a outra coisa que a Bíblia nos ensina elementar e básica, além dessa condição que todos nós estamos inseridos na regra geral lá de Hebreus 9:27, é que a morte física é a separação entre corpo e espírito, ou entre corpo e alma, né? Aí vem outra discussão, dicotomia e tricotomia, que a gente não vai entrar aqui. E essa separação pode ocorrer em qualquer lugar, em qualquer momento, com qualquer pessoa. Regra geral, né? Novamente, nós queremos enfatizar o que nós falamos há pouco, né? A questão da exceção, mas a exceção não pode, de maneira nenhuma, ser o argumento para isso, tá certo? Pode acontecer de repente, Deus ressuscitar alguém ou de arrebatar alguém, tá certo? Mas se isso não acontecer, se não houver esse fenômeno extraordinário vindo da parte de Deus, a regra geral é essa, né? A separação do corpo, entre corpo e alma, em qualquer momento, em qualquer lugar, né? Com qualquer pessoa, tá certo?
Então, diante desses dois ensinos elementares e básicos, a gente ainda vai ver que a Bíblia também ainda fala de mais duas coisas importantes em cima desses ensinos, tá certo? Ninguém poderá decidir se tal separação vai ou não acontecer. Eu não posso decidir se vou morrer ou não. Eu não tenho autonomia sobre isso. Eu não posso decidir se vou morrer ou não, né? E também poderá escolher a quem vai entregar o seu espírito ou a sua alma. Eu não posso decidir se vou ou não morrer, mas eu posso decidir, a segunda coisa importante, a quem eu vou entregar a minha alma. A quem eu entrego a minha alma, né? Então, a gente encerra esse rápido estudo virtual sobre morte física dizendo que queira Deus que quando chegar o momento dessa separação entre corpo e alma, cada um de nós possa dizer com convicção aquilo que Estevão disse: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ok? Então, irmãos, nós trazemos aqui esse estudo sobre morte física, tá certo? E, se Deus assim permitir, na próxima semana a gente vai falar da morte física e espiritual, tá certo? Nós vamos falar um pouco disso aí para nos fortalecer a respeito daquilo que a palavra de Deus nos ensina e não nos atemorizar em momentos de angústia, como momentos que nós estamos vivendo, tá certo? Queridos, nós, como dissemos, nós estamos com o tempo avançado. Eu queria trazer algumas informações aqui para você, tá certo? E nós queremos compartilhar, tá? O nosso canal. Nós vamos tentar fazer um link aí que a gente está observando aí. É interessante, tá certo? É interessante, é uma coisa interessante, fica a critério de cada um, mas a gente está observando aí que quando a gente coloca no IGVT aqui no Instagram, o número de visualizações é bem mais elevado do que lá no canal no YouTube, tá certo? Então a gente vai fazer um link aí no Instagram para que os irmãos também possam estar vendo posteriormente lá no YouTube, tá certo? Para quem não tem Instagram, possa ver no YouTube tranquilamente, tá bom? Olha, sexta-feira já tá lá no YouTube, tá certo? Já tá lá no YouTube a live de quarta-feira que a UPA promoveu, a terceira live sobre ordem de salvação, tá certo? Nós trabalhamos há 3 quarta-feiras atrás eleição. O pastor Luiz Augusto Oliveira da Igreja do Caçote trabalhou chamado. Nessa quarta-feira que passou, o pastor Fabiano trabalhou regeneração. Próxima quarta-feira agora nós teremos o pastor Eduardo Magalhães trabalhando aí conversão, tá? Então você está convidado a participar da live da UPA no Instagram, tá certo? É só entrar lá no perfil da UPA, você toca lá, né, no símbolozinho da UPA Sucupira, né? E aí às 19 horas vai estar começando aí a live da UPA sobre conversão, o quarto ponto da ordem de salvação que eles estão trabalhando, com o convidado aí, o reverendo Eduardo Magalhães, e quem vai estar apresentando vai ser o nosso irmão Serginho, tá certo? Serginho aí vem se revezando com o Edson como apresentadores dessa série de lives aí sobre ordem de salvação, promovido pela UPA da nossa igreja, tá certo? Na sexta-feira a gente fez a terceira live de oração, né? Na dia de sexta-feira é o dia que a gente está reunido na igreja para orar uns pelos outros. Então a gente faz a terceira live de oração. E infelizmente eu quero reforçar aqui o pedido de desculpas que eu fiz, porque quinta-feira eu resolvi fazer uma faxina no meu guarda-roupa. E não sei se foi influência da faxina. Na sexta-feira durante o dia eu estava acabado, com forte dor de cabeça, tá certo? E o que é que aconteceu? Tomei remédio anticongestionante, Rose me medicou com remédio contra dor de cabeça,
Quando eu vim melhorar praticamente, já foi no finalzinho da tarde, aí foi o corre-corre para preparar aí a live de oração, tá certo? E aí eu deixei passar algumas coisas em branco, como por exemplo, né, sexta-feira, dia 22, foi o aniversário de Vitor, ou mais conhecido por muitos aí de Vitinho, né? Vitinho de Juliana Mesquita, né? E de Josias Souza, tá? Então ele completou 3 anos. Quem acompanha eles aí pelas redes sociais pôde ver algumas postagens. E eu me recuperando daquela forte dor de cabeça, daquela situação, achei que eu estava gripando, mas eu acho que era crise de sinusite, né? Então acabei passando batido. Quando eu vim lembrar, já tinha encerrado a live, então paciência, né? E aí, pegando carona, ainda vou falar de mais lives, pegando carona, hoje, dia 24, né? Hoje, dia 24, é dia... hora, Renata colocou, hora de porcionar minhas quentinhas, Breno. Depois aí, Breno, fala aí. Eu acho que é a hora da live da UMP, é a hora que Renata tá fazendo aí as suas quentinhas. Olha, hoje, dia 24, é o aniversário da nossa irmã Aleí de Souza, né? Inclusive ela postou aqui algumas coisas aqui, né? Deixa eu ver aqui foi que ela colocou. Talvez seja mais uma live. Ela botou aqui, ó, para mim e botou também em alguns grupos da igreja, tá certo? De nada, Julie. Hoje, a partir das 14 horas, o Departamento Infantil da Igreja Presbiteriana de Sucupira estará transmitindo sua programação na direção das professoras Ediane e Silvânia. Então, ok, Renata, tá no trabalho. Mãe, fique atenta, não deixe sua criança de fora. A Deus toda a glória. Então, hoje a Leí vai estar aí fazendo, no dia do aniversário dela, né? Glória a Deus por isso. Ela vai estar aí fazendo aí com as professoras Ediane e Silvana a transmissão da live do departamento infantil. Tá aí o reforço também, Josias colocando, né? E o Rose falou alguma coisa aí, não sei, né? Acho que o Rose falou alguma coisa aí para Juliana, né? Vitinho lindo da titia, que saudade, beijão para ele, Juliana. E Juliana, dou sim, Rose, pode deixar que eu dou, né? Queridos, e também nós teremos ainda dia 25, amanhã, né? Então quem puder, ligue para ele, dê um toque para ele, parabenize. O nosso irmão José Fernandes também vai estar completando mais um ano de vida, tá certo? Então sexta-feira Vitinho, hoje Aleí, amanhã o nosso irmão José Fernandes, tá? Então nós vamos, quando formos encerrar agora, nós vamos estar orando por eles também, tá? Voltando para as lives, né? Para as lives, nós teremos ainda hoje 4 horas da tarde, o Diácono Breno colocou aí, tá certo? 4 horas da tarde nós vamos ter uma live especial, tá certo? Da UMP, 4 horas da tarde. A UMP vai incrementar aí bastante, tá certo? Porque geralmente a participação tem sido de uma pessoa, vai ter mais de uma participação, então no momento inicial vai ter a participação aí de 2 irmãos da igreja dirigindo louvor, tá certo? Não sei se eu já posso dizer, eu acho que já pode, né? Já pode dizer? Já, né? Josias e Jaziel, foi o que Breno me passou, vão estar hoje participando da live no momento de louvor, momento inicial, devocional da live da UMP. Depois, a UMP vai chamar uma psicóloga, o nome dela é Rosângela Lima, tá certo? Ela é a irmã mais velha de Rose e mora há alguns anos já em Maceió, tá certo? E quando eles forem chamar a psicóloga Rosângela Lima, eles vão trazer aí o assunto. Rose está colocando aqui que todo mundo pode participar, tá certo? Fica à vontade do estudo que vai ter depois, tá? Mas, obrigado, Josias. Eu já falei mesmo, já pode, né? Então, vai participar a Rosângela Lima, psicóloga, ela mora em Maceió, tá certo? E ela vai falar como nós devemos lidar com o estresse nesse momento de pandemia, porque a gente dentro de casa a gente fica estressado, não é verdade? A gente fica, às vezes a gente está tranquilo, relaxado, mas na hora tem vezes que a gente fica tenso, porque a gente tem coisas para fazer que necessita a nossa saída, e aí fica complicado, né? Então ela vai dar algumas dicas
Também algumas perguntas já foram passadas pelo pessoal da UMP para ela, né? Talvez alguém faça pergunta e ela até responda na hora, não sei como é que é. A gente só tem 1 hora, né? 1 hora para fazer tudo isso, tá certo? E no finalzinho, tentando seguir o exemplo de João Campos, 5 minutos nós vamos trazer um complemento bíblico daquilo que ela está falando, tá? Do que a palavra de Deus nos ensina, tá bom? Então é a live da mocidade de hoje. Logo em seguida, a live da mocidade tem a reunião, como a irmã Rose colocou aí, quem quiser participar, tá? Às 17 horas. Vai ter agora às 10 a classe dos adolescentes. Quem quiser participar, a irmã Rose está dizendo que pode. E também às 17 horas tem a reunião da UPA, tá? De manhã a classe dos adolescentes da EBD. E à tarde é a reunião da UPA às 17 horas, tá bom? Então, essas são as informações que eu queria passar. Eu não sei se tem mais alguma informação. Nós comemoramos no domingo passado o dia do jovem presbiteriano, de acordo com o calendário da Igreja Presbiteriana do Brasil, tá certo? E a gente agora só tem comemoração, que não é como tanta comemoração, né? Aí Rose está falando aí que Rosângela Lima é uma profissional muito experiente, já de há muitos anos já exercendo aí a psicologia, tá certo? Em junho nós teremos o aniversário do Jornal Brasil Presbiteriano e no dia 12 a instalação da Sociedade Bíblica do Brasil. Nós tínhamos na programação da nossa igreja, antes da pandemia, tá certo? Um estudo especial para realizar na UPA no dia dos namorados, que é o dia 12 de junho, né? Não sei se a gente vai estar de volta à rotina normal em junho, tá? Mas aí a gente deve estar dando também alguma informação nova a respeito aí desse estudo que pretendíamos fazer na igreja, caso não termine a pandemia até lá, como a gente vai proceder, tá certo? Aqui virtualmente, tá bom? Queridos, nós vamos encerrar, e já que nós falamos da morte física, eu queria convidar você para cantar comigo, tá certo? O hino de número 105 do nosso Inário Novo Cântico, que tem como título Certeza do Crente, tá certo? Nós estamos aqui de passagem, tá? Nascemos, a vida é como se fosse um ônibus. A gente subiu na parada do nascimento, lá na parada da maternidade, e depois a gente vai descer na parada lá, quando o Senhor Jesus nos chamar para a glória. A gente desce, a gente está aqui de passagem. Enquanto a gente está dentro desse ônibus, a gente tem uma missão, tá certo? E, em suma, essa missão é de divulgação. Nós somos da equipe de marketing do Evangelho do Senhor. Nós temos que anunciar as boas novas de salvação. E temos que anunciar que, mesmo que passemos por morte física, o crente precisa ter certeza de salvação. E aí a gente vai cantar esse hino que a gente conhece bem, né? Não sei porquê de Deus o amor a mim se revelou, porque Jesus, meu Salvador, na cruz me resgatou. Mas eu sei que tenho crido, e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei o modo como agiu o Espírito eternal, que um dia Cristo me atraiu em convicção real. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado
Queridos, nós vamos orar encerrando, tá certo? E nós queremos pedir a você que esteja orando, tá certo? Hoje o foco não é oração, tá certo? Nós temos focado na oração na sexta-feira, mas possamos estar agradecidos a Deus pelos irmãos que passaram pela enfermidade, tá certo? Então nós temos informação de Márcia Isaías, a irmã Josefa dos Carneiros, que já está em casa recuperada. Nós temos a informação conversando ontem com o diácono Gilson, ele falou de Gilmar, que Gilmar talvez tenha também se contaminado com coronavírus. Nós tivemos a nossa irmã Débora, que deve estar ainda no final do tratamento. Na semana passada, como nós falou, ela disse que ainda tinha 10 dias de reclusão, que está no quarto trancada, tudo mais, tá certo? Passou por isso aí. Então ela já deve estar no finalzinho do tratamento. Tivemos também aí já a recuperação, não foi do vírus, não tem nada, nenhuma confirmação, a gente não crê que tenha sido, mas estava bem gripada, tá certo? A da nossa irmã Rayane, que já estava ontem participando daqui de uma teleconferência aqui no Zoom com o pessoal da federação, né, de UPAs, né, a UPA de Sucupira junto com a federação, tá certo? E tantos outros irmãos que a gente desconhece, mas que pode de repente estar sofrendo, tá certo? Ou com essa enfermidade pandêmica que está aí, ou até mesmo com a própria mudança de clima, né? Quem pôde observar aí, ontem de madrugada e até agora, até pouco 6 da manhã, choveu bastante. Então essa mudança de clima, para quem tem problema respiratório, rinite, sinusite, coisa desse tipo assim, é terrível, né? E não só agradecer a Deus pela recuperação dos irmãos, e também pedir, ore para os irmãos que estão à frente da batalha. A filha de Débora também, segundo a própria Débora disse, deu positivo para o Covid-19, está na frente de batalha, enfermeira. Temos muitos enfermeiros na nossa igreja, pessoas envolvidas com isso, tá certo? Com a área de saúde. Temos o nosso professor Roberto, professor dos jovens também, que Deus proteja ele para que ele não seja alcançado por essa pandemia, mas continue aí com ânimo para enfrentar essa batalha, essa guerra que o nosso país está enfrentando, tá certo? Isso aí eu desejo para todos aqueles que trabalham na área de saúde, que possam estar sendo reanimados, principalmente aqueles que conhecem a palavra de Deus, estejam sendo reanimados com a palavra do Senhor, tá bom? Nós vamos encerrar orando, tá? Um bom domingo para você. Aproveita aí se você tiver conseguir assistir a aula dos adolescentes que estão se reunindo. A tia Rose vai botar o link no WhatsApp. E também veja as lives que vai ter ainda mais à tarde na mocidade. Aí a transmissão do departamento infantil anunciado pela aniversariante do dia, nossa irmã Lei. E também quem quiser participar lá do encontro da UPA, tá bom? Tenham um bom domingo a todos. Vamos orar e logo em seguida a bênção apostólica. Pai amado, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa manhã. Queremos te agradecer, Senhor, por esse momento aqui juntos, por essa interação que nós estamos tendo. Aperfeiçoa-nos, Senhor, nesses instrumentos, nesse meio, para aprimorar ainda mais, ó Pai, a nossa comunhão uns com os outros, para que nós possamos estar unidos, como diz a Tua palavra. Nós queremos, ó Pai, te agradecer por essa manhã. Queremos te pedir, ó Pai, que nós possamos aproveitá-la bem na Tua presença, em todos os aspectos, inclusive no nosso lazer, no nosso entretenimento, nós possamos, ó Pai, estar curtindo o nosso lazer de forma que o Teu nome seja engrandecido. Dá-nos a Tua sabedoria, ó Pai, para que nós possamos agir como verdadeiros servos do Senhor Jesus Cristo. Pai, não só queremos te agradecer pela recuperação dos irmãos, por esse domingo, queremos, ó Pai, te pedir que cada um de nós, dentro das suas capacidades, nós possamos estar ajudando uns aos outros, ó Pai, para nesse enfrentamento, nesse isolamento social, nós possamos estar ajudando aqueles irmãos que estiverem necessitados, que possam estar compartilhando para que outros que estão em melhores condições possam estar levantando, ó Pai, suprimentos para aqueles irmãos mais necessitados, seja de alimento, seja de medicamento. Ó Pai, permite que a nossa comunhão ela extrapole, ó Pai, a simplesmente encontros virtuais, que nós possamos estar de fato, ó Deus, nos envolvendo uns com os outros, mesmo com tanto impedimento provocado pela pandemia, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, nós te pedimos também que a Tua palavra que foi compartilhada há pouco,
o tema trazido, ó Pai, possa ainda fortalecer mais as nossas vidas, para que, como teus filhos, nós possamos ter certeza, ó Pai, que não sei o que é que virá acontecer, mas nós temos crido e estamos bem certos que nosso Deus é poderoso para guardar o nosso depósito até o dia final. Nós assim, ó Pai, te oramos, te agradecemos, te bendizemos, ó Deus, e te suplicamos, ó Pai, o teu sustento a cada um dos teus filhos, dos teus servos, principalmente daqueles mais necessitados e enfermos. Assim te oramos, no nome de Jesus. Amém. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso bendito Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vós, Igreja do Senhor Jesus, hoje e para sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos, queridos. Até a próxima live. E tá aqui o recadinho que a irmã Rose deixou, tá certo? Quem puder, continue orando pela irmã Irene, pelo irmão Joca, pelo presbítero e por todos os outros idosos. Fiquem na paz, bom domingo e até o nosso próximo encontro.